Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade singular que Ele nos dá de estarmos juntos. Nós vamos falar sobre marketing para a escola dominical, novo paradigma para a gestão da principal agência de educação cristã da igreja. A escola dominical é a principal agência de educação cristã que a igreja possui, porque, como já foi dito reiteradas vezes, ela evangeliza enquanto ensina e, da mesma forma, ensina enquanto evangeliza. Nós vamos estar tratando desse assunto, queridos irmãos, que é imprescindível para o momento que nós estamos atravessando, para a conjuntura histórica que nós estamos vivenciando. Esse é um assunto extremamente necessário. Por quê? Porque o maior problema hoje está exatamente na ausência de alunos na escola dominical. O maior problema hoje tem sido procurar meios ou mecanismos que possam atrair, que possam conquistar e que possam manter alunos na escola dominical. Como manter, queridos irmãos, a importância e a eficácia de um departamento como este? Como manter a sua eficiência? Como manter, queridos irmãos, o seu funcionamento, tendo a presença da igreja de maneira quase que maciça, e por que não dizermos até majoritariamente, de maneira completa, que a igreja toda esteja presente na escola dominical, para que haja uma grande e boa desenvoltura e bom desempenho da nossa igreja. Então a escola dominical é um empreendimento de Deus, assumido pela igreja, assumido pelos homens, que nós devemos dar o devido valor para que a igreja não sofra, queridos irmãos, com os problemas que acometem aqueles que desprezam o ensino, o ministério de ensino na casa do Senhor. Queridos irmãos, nos anos de 96 e 97, a CPAD lançava, através do diretor executivo, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, naquela época, o biênio da escola dominical. Quantos se lembram aqui do lançamento desta campanha importante? Vários irmãos, quase todos, lembraram-se do biênio da escola dominical. E naquela época, queridos irmãos, o tema escolhido está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e versículo 15, que dizia o seguinte: achei o livro da lei na casa do Senhor. Naquela época, queridos irmãos, a metáfora que descreveu o resgate da escola dominical e a sua importância nos arraiais assembleianos é exatamente a perda do livro da lei, a perda da centralização da Bíblia Sagrada. A partir daquele biênio, daquela época, os avanços são incontáveis. Naquela época foi feita uma pesquisa e constatou-se que 80% da igreja não frequentava a escola bíblica dominical. E alguma coisa precisaria ser feita para que houvesse o resgate imprescindível, houvesse o resgate dessa característica imprescindível para a igreja, que é um bom programa de educação cristã, para que a igreja não venha a sofrer as penalidades daqueles que rejeitam o conhecimento da palavra. E então, queridos irmãos, os avanços são inúmeros. Não poderíamos aqui, nesta tarde, quantificar o tamanho do desempenho que isto proporcionou à nossa igreja no Brasil, em termos assembleianos, principalmente falando, como a nossa igreja se desenvolveu e cresceu a partir desse período e foi valorizado a escola dominical. Porém, nós estamos vivendo em um outro momento pendular. Estamos vivendo em uma outra conjuntura histórica. E nessa conjuntura histórica, modestamente falando, eu diria que a metáfora que descreve e que sintetiza melhor esta época que nós estamos vivendo é exatamente a metáfora da dracma perdida. E eu pergunto, seria a dracma perdida uma metáfora decente? Seria uma metáfora que descreve a falta de alunos na escola dominical, mas seria a falta de alunos porque eles não existem? Ou seria uma falta de alunos porque eles já existiram, já foram frequentadores, já foram assíduos alunos da escola dominical, eles ainda existem como membros da nossa igreja, mas eles não estão mais frequentando a escola dominical. É aqui que
para a nossa grande questão, a nossa grande pergunta acerca desse problema. Nós temos membros, mas não temos alunos. O que é que aconteceu que esses membros não frequentam mais a escola dominical? Quais programas ou qual programa alternativo que preencheu o horário e o período da escola dominical na agenda dessas pessoas? Esta é a nossa preocupação. Se elas estão envolvidas em um curso secular, se elas estão envolvidas no ensino superior, se elas estão envolvidas no seu trabalho secular, seja qual for a sua ocupação, é preciso então criar um dia diferente para atender essas pessoas. O que não pode acontecer é deixá-las fora da maior agência de educação cristã que a igreja possui, a escola dominical. Isso não pode acontecer. Elas não podem ficar fora e ficar à margem da escola dominical. Quando a mulher, queridos irmãos, perdeu a sua dracma, ela não perdeu simplesmente uma pequena moeda, porque dracmas eram moedas que, se fosse parar para analisar, com baixo valor monetário, não havia valor econômico, por assim dizer, pelas dracmas. Mas qual era o significado da dracma? E os irmãos sabem que o significado de uma coisa tem muito mais valor do que o valor monetário propriamente dito ou econômico desse objeto. A dracma perdida, queridos irmãos, ou a dracma dessa mulher que a perdeu, ela na verdade valia, afetivamente falando, algo incalculável, porque as pessoas, quando estavam para contrair núpcias, não aqui colocando nenhum paralelo com o Brasil, com o mundo ocidental, porque não há nenhuma relação para que nós possamos comparar, mas quando ela já estava em processo de casar-se, essa futura esposa recebia 10 dracmas do seu futuro esposo, as quais ele a presenteava para que ela pudesse ter um sinal do seu amor, era um símbolo do amor do futuro esposo. E o valor afetivo dessas dracmas era enorme, de modo que ela perder uma dracma que significava a desvalorização do seu amor pelo seu esposo. Então havia um valor afetivo muito grande acerca da dracma. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que essa mulher só conseguiu ver que faltava uma dracma entre as suas 10. Por quê? Porque ela conhecia a situação. E só reconhece a urgência de um programa de reintegração de alunos à escola dominical aqueles que percebem a urgência da situação que nós estamos atravessando. Só percebe, queridos irmãos, a imprescindibilidade de se ter um programa de reintegração de alunos à escola dominical, aqueles que enxergam, aqueles que vislumbram que não se pode deixar a igreja no rumo que ela está. A igreja precisa de educação cristã, e essa educação cristã se processa de maneira sustentável, continuada na escola dominical. Então aquela mulher, a primeira lição que nós aprendemos é que ela descobriu a urgência da situação porque ela mantinha um relacionamento afetivo com as suas dracmas. Por quê? Porque ela tinha compromisso com quem lhe deu as dracmas. Nós temos compromisso tanto com o nosso aluno, quanto com quem nos deu o ministério de ensino e nos deu os alunos. E quem foi que fez isso? Não foi o pastor da igreja, foi Jesus. Os alunos que não mais frequentam a sua sala de escola dominical, ou a escola dominical que você dirige e coordena, eles não foram dados pelo pastor, eles foram entregues pelo próprio Deus. Ele quem colocou cada um desses alunos, seja ele uma pequena criança, ou seja um adulto mais encanecido, cada um deles foram colocados na igreja pelo Senhor nosso Deus e entregues a mim e a você, para que nós os educássemos e encaminhássemos nos valores cristãos do reino de Deus. Isso é muito sério. Então é necessário perceber a urgência de um programa de reintegração. Só que só percebe essa urgência quem conhece a situação.
A mulher percebeu a falta da 10ª dracma, por quê? Será que ela via essas dracmas cada 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses? Dá para se perceber claramente que ela só percebeu, que ela só constatou a falta de uma dracma porque ela mantinha, queridos irmãos, um relacionamento diário com estas moedas, com esses objetos. Para que você perceba a urgência da situação, você precisa ter contato com o seu aluno, você precisa ter contato com o seu alunado, você precisa conhecê-los na sua intimidade. Não pode ser um conhecimento simplesmente de 1 hora em que eles vêm à escola dominical, você ministra a sua aula, ele vira as costas e vai embora, e você também. Você precisa saber o seu endereço, seu e-mail, seu telefone, seu trabalho, a situação familiar, porque todas essas coisas afetam a sua frequência ou infrequência à escola bíblica dominical. Só que conhecer a situação não é tudo. Depois que aquela mulher percebeu que faltava uma dracma, ela ficou parada, choramingando porque perdeu a dracma. O que ela fez? Ela tomou algumas decisões. A primeira decisão que ela tomou foi qual? Acendeu a candeia. Ela acendeu a candeia. Quando se fala de acender a candeia, queridos irmãos, trazendo aqui para o que eu quero exemplificar, se fala de autoavaliação. Esta mulher fez uma autoavaliação. Quando ela teve coragem de acender a candeia, ela descobriu outra coisa. O que ela descobriu? A casa estava suja. E quando eu estou falando de sujeira aqui, não há nenhuma correlação com sujeira do pecado na igreja. Estou falando de sujeira organizacional. Entenda bem o que eu estou dizendo. Estou falando de sujeira organizacional. Estou falando de vícios organizacionais que nós mantemos ao longo dos anos no desenvolvimento do trabalho da escola dominical. Por quê? Porque nós a mantemos por tradição. E nada no reino de Deus se mantém por tradição. Se mantém, queridos irmãos, por desenvolvimento, por empreendimento, por criatividade, por desenvoltura, por trabalho, por empenho. As coisas no reino de Deus precisam ser desenvolvidas por empenho. As coisas no reino de Deus precisam ser desenvolvidas por planejamento. Precisam ser desenvolvidas, queridos irmãos, com proficiência, com vontade de fazer, engajado, comprometido com aquilo que está fazendo. Aquilo ali é a mais nobre missão que nós podemos fazer. Tudo que nós formos fazer no reino de Deus tem que ser visto como a mais nobre missão que nós podemos executar. Não pode ser visto como uma atividade costumeira, rotineira, que eu faço ou deixo de fazer. É preciso dar o devido valor e respeito ao trabalho de escola dominical no âmbito da educação cristã. Então aquela mulher, quando ela acendeu a candeia, ela descobriu que a casa estava suja. Se você tiver coragem de fazer uma autoavaliação da sua escola dominical, da sua postura, do seu desempenho enquanto professor, do seu desempenho enquanto coordenador ou superintendente, você vai descobrir algumas coisas, talvez algumas delas nada agradáveis. Talvez você não vai gostar vai gostar muito pouco daquilo que você vai descobrir, daquilo que você vai constatar. Porém, tudo isto servirá de plataforma para você desempenhar um projeto de crescimento, de otimização da sua escola dominical. Tudo isso vai servir para você conhecer o estado da escola e para você saber o que é preciso fazer para que ela melhore, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Então veja, queridos irmãos, ela descobriu que estava suja. Uma das primeiras atitudes que tomei como superintendente, quando percebi que havia uma defasagem enorme, uma defasagem incrível na escola dominical, foi colocar uma caixinha de sugestões na porta da igreja, com autorização, é claro, do ministério, para que nós ouvíssemos as sugestões das pessoas acerca do que a escola deveria melhorar. Irmão, muita coisa lá soou improcedente, parecia não ter fundamento, porém muitas outras coisas possuía e muito fundamento e razão. Então as críticas servem para duas coisas. A primeira, e positiva, é que se a pessoa estiver fazendo uma crítica,
se ela estiver fazendo uma crítica, e esta crítica for procedente, mas você não consegue vislumbrar, você não consegue visualizar, você não consegue perceber aquilo que ela está criticando, ela contribuiu com você, porque ela vai estar mostrando uma dimensão de um problema que você não consegue ver. Ou seja, ela está sendo sua amiga, ela está sendo nossa amiga, ela está contribuindo conosco. Se esta crítica for improcedente, o máximo que nós devemos fazer é o quê? Ignorá-la. Não é ficar frustrado e chorando nos cantos, porque alguém disse que nós somos desorganizados, que nós não temos uma boa aula, que nós não prestamos, sempre nós estamos fazendo. Críticos sem fundamento, você vai existir, e até na casa de Deus. Porém, não são eles que levam avante a obra do Senhor. Quem leva avante é quem tem compromisso, quem ama e quem tem, queridos irmãos, um chamado de Deus. Então ouça as críticas e faça esta avaliação. Se elas procedem, implemente as mudanças. Se elas não procedem, as ignore. Mas tenha coragem de diagnosticar o problema, de, com um olhar desapaixonado e imparcial, averiguar como está a sua escola. Veja bem, você tem uma igreja com 1000 membros. 1000 membros. E aí você tem a sua escola dominical. A frequência da sua escola dominical está 90% de alunos matriculados frequentam. Meu Deus, que grande escola. Aí nós vamos verificar quantos alunos tem na escola. Tem 100 alunos. Essa escola está boa? Então vejam como os relatórios podem nos trair. Nós temos que fazer o cruzamento de dados da secretaria da igreja, da membresia da igreja, com o cruzamento de dados dos alunos matriculados na escola dominical. Quantos membros eu possuo na minha igreja? Quantos membros são alunos da escola dominical? Se eu possuo uma igreja com 1000 membros e somente 100 são alunos e tenho 90% de frequência na escola, a escola do ponto de vista de frequência está boa, mas de maneira geral ela está péssima. Por quê? Porque eu tenho 900 membros que não frequentam a minha escola dominical. Essa escola dominical tem alguma coisa que precisa melhorar ou que precisa ser anunciada para que os membros possam agora usufruir dos serviços que são prestados na escola dominical. São serviços, diga-se de passagem, que beneficiam o corpo de Cristo em sua coletividade. Quando a mulher acendeu a candeia, ela enxergou a sujeira. Ela teve coragem de constatar, porque tem gente que ele não consegue constatar o problema. O problema está debaixo do nariz e ele não consegue ver. Ou ele não quer ver. Por quê? Porque cada um de nós somos apaixonados por aquilo que fazemos. E é bom que sejamos assim. Porém, entretanto, nós devemos considerar o seguinte, meus irmãos. É necessário ter zelo, é necessário ter amor, mas é necessário ser realista também. Precisamos enxergar o que deve melhorar, o que tem que melhorar, porque se não melhorar, fatalmente será um prejuízo para a igreja. É necessário que nós tenhamos esta visão crítica e desapaixonada desse ponto de vista, de sabermos constatar. Depois que ela constatou que a casa estava suja, qual foi a próxima atitude que ela tomou em relação à procura da sua dracma perdida? Varreu a casa. Ela tomou a atitude de varrer a sua casa, de limpar. As irmãs que estão aqui, que cuidam do seu lar, e tem alguém até que tem coragem de dizer que mulher que fica em casa não trabalha, né? Eu não vou dizer isso de maneira nenhuma. E como trabalha a mulher que fica em casa? Tem muito serviço. As irmãs que limpam a casa sabem muito bem, para limpar uma casa é só passar a vassoura e passar o pano entre os móveis, ou precisa fazer mais o quê? Tem que remover móveis, tem que colocar cadeiras em cima da mesa, tem que fazer um monte de mudanças, implementar uma série de mudanças para que você possa fazer uma boa limpeza, não é isso? Então, queridos irmãos, isso fala para nós de implementação de mudanças. Esta ação de tomar a decisão de limpar a casa fala da implementação de mudanças. É necessário implementar mudanças na escola dominical, e essas mudanças têm que acontecer urgentemente. Mudar, queridos irmãos, é um processo interessante e ao mesmo tempo intrigante. Todos nós gostamos de mudar, só que nós não gostamos de mudar, sabia? A gente gosta de mudar os outros, de mudar o ambiente dos outros, mas a gente não gosta de mudar os nossos hábitos, nossas atitudes, nosso ambiente.
nossas ações. Temos dificuldades de enxergar nosso próprio trabalho. Tire o relógio do seu braço. Quem está de relógio aí? Tire ele do braço que está e coloque no outro braço. É uma dinâmica. Quem tem anel, não tem relógio, tire o anel e põe no outro dedo, da outra mão. Tem gente que não está conseguindo nem colocar o relógio no outro braço. Só uma perguntinha. O relógio deixou de ser relógio? Deixou de fornecer horas? Claro que não. Nenhuma das respostas é sim. Ele não deixou de ser relógio e não deixou de fornecer horas. Só está diferente. Não é isso? E causa um incômodo tremendo na gente, porque a gente não é acostumado. Ele estava acostumado com ele toda a vida ali. Mas não quer dizer que ele estando nesse outro braço está errado, quer? É só falta de costume. Muitas coisas na escola dominical precisam mudar, mas não, se não muda, simplesmente pela desculpa de que sempre foi assim e deve continuar assim. Irmãos, nem tudo que sempre foi assim quer dizer que é correto. Tem coisas que são erradas. Nem tudo que está assim quer dizer que é a melhor forma de fazer. Podemos modificar e fazer melhor. Então quero dizer, se precisar mudar, ainda que possa doer, ainda que possa incomodar, mas depois, todas essas mudanças produzirão um crescimento numérico e qualitativo da escola bíblica dominical. E é esse o nosso bem maior e o nosso maior objetivo. Por isso, não há razão de nós rejeitarmos as mudanças, se elas são boas. Toda mudança traz... Vocês podem ler no slide? Toda mudança traz transformação. Você se transformou aí agora há pouco, mudando o relógio de braço. Para você, para alguém que percebe, que está olhando de longe, talvez não, mas para você houve uma transformação. Então toda mudança traz transformação. Quando aquela mulher tomou a atitude de varrer a casa, ela com certeza removeu os móveis para limpar e pôde perceber que um rearranjo, arranjar de maneira diferenciada a sua casa ficaria melhor. Aí ela arranjou diferente os móveis, dispôs os móveis de maneira diferente, e pode ser que ficou melhor e aproveitou mais espaço. Então quando você faz uma mudança, há transformação, inevitavelmente. Essas transformações podem ser avaliadas como boas ou ruins. O que você precisa fazer? Se elas não foram boas, você pode retroceder. Você pode tentar fazer diferente. Você pode modificar a forma de fazê-las. Não é obrigatório que você fique fazendo da mesma forma, mesmo que esteja errado. Faça diferente. Faça diferente. Só que se você não tentar fazer diferente, você não vai descobrir. Então, no meu livro, Marketing para a Escola Dominical, eu explico exatamente isso. Que é preciso testar a maneira de funcionamento de gestão da escola dominical em planos pilotos. Assim como Robert Rakes fez quando ele fundou a escola dominical em 1780. Ele começou em 1780, mas ele só colocou o trabalho, só inaugurou, só mostrou o trabalho para a comunidade em geral em 1783. Ele testou em um plano piloto durante 3 anos para ver se esse modelo de funcionamento de educação cristã iria realmente ser um bom modelo. Então você pode, na verdade, implementar um determinado plano, um determinado projeto e verificar se ele vai funcionar ou não, podendo depois você remover esse projeto e substituí-lo por um outro modelo de gestão. E uma coisa que não pode faltar: cada aluno que você resgatar, você deve mostrar uma grande alegria e regozijo por reconquistá-lo. A mulher, depois que ela encontrou a dracma, o que ela fez? Convocou as amigas e fez uma festa. Olha, vamos nos alegrar. Eu achei a dracma perdida. Lá na tua sala de escola dominical, cada novo aluno que retornar deve ser um motivo de festa espiritual, de regozijo, de confraternização, porque mais um filho de Deus está voltando para a escola dominical para aprender a palavra do Senhor, para se formar dentro dos preceitos e princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Então cada novo aluno, ou seja, cada aluno que voltou, que foi reintegrado à escola bíblica dominical, deve ser motivo de regozijo, de alegria, de felicidade, de contentamento, porque voltou uma pessoa que contribuirá para a expansão do reino de Deus. E aqui vai uma frase que eu gosto de citá-la:
A escola dominical, queridos irmãos, ela está preparando o aluno para servir melhor no reino de Deus. Escola dominical não é um depósito de quinquilharias, não é um depósito de velharias, não é um depósito de saberes que não tem nenhuma finalidade prática. Não é lugar de se discutir se Adão tinha umbigo ou não. Não é lugar para se discutir quantas pregas tinha na roupa do sacerdote. Não é lugar para se discutir com quem Caim casou, porque estas informações são obsoletas. São informações que nós podemos prescindir delas. Escola dominical é lugar de transformação, é lugar de formação, para que os nossos irmãos e irmãs sejam crentes preparados, sejam crentes habilitados para fazer a obra do Senhor, para cumprir a grande comissão, aquela tarefa precípua que nos entregou o Senhor Jesus Cristo quando ascendeu aos céus, entregou a sua igreja. Então, queridos irmãos, não veja a mente dos seus alunos como um depósito a ser preenchido ou para ser ocupado. Veja cada um dos seus alunos como uma indústria, como uma produção, para que ele possa produzir frutos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo que a escola dominical, o marketing para a escola dominical é um novo paradigma para a gestão da principal agência de educação cristã da igreja, o que eu estou dizendo? O que é um paradigma? É claro que eu não vou poder tecer aqui, queridos irmãos, o nascedouro da palavra paradigma, desde quando ele surgiu na linguística, que ele passou para a gramática, depois entrou na linguagem geral e veio para as ciências sociais, e então adquire a sua acepção, que nós comumente conhecemos, de modelo ou de matriz, de algo que serve de referência. O paradigma, queridos irmãos, é tudo aquilo que padroniza, tudo aquilo que faz com que nós possamos avaliar e aferir a nossa atuação. Tudo que nós comparamos, nós fazemos a comparação tendo alguma coisa como parâmetro. Nós não estabelecemos que algo é baixo sem ter uma noção do que é alto. Nós não estabelecemos aquilo que é longe sem ter uma noção daquilo que é mais próximo. Nós sempre vamos comparar as coisas segundo outra que está sendo o paradigma, está sendo o modelo. Então, queridos irmãos, a grande questão aqui é o seguinte: qual o aspecto mais relevante do paradigma? O aspecto mais relevante reside em sua capacidade de possuir qualidades ou características que fazem do paradigma um tipo. Isso traz ao paradigma propensão e tendência de ser reproduzido. Na verdade, esse é o objetivo do paradigma, é que ele seja copiado. Tal como aquela irmã que estava muito apressada, e ela era dirigente do círculo de oração, ela precisava sair rapidamente para a sua reunião da tarde, e ela lavou a louça, e naquele trabalho que ela executou, por um lapso, ela saiu muito rápido, e então do escorredor uma concha desprendeu-se e agarrou-se à sua saia. E ela foi para a igreja com aquela concha pendurada na saia. E ela dirigiu toda a reunião do círculo de oração com aquela concha pendurada. Quando foi no outro dia, estava cheio de irmã andando com uma concha pendurada na saia, achando que era uma nova moda que a dirigente do círculo de oração estava lançando. Por quê? Porque a dirigente do círculo de oração é um paradigma, é uma formadora de opinião, é uma referência para as demais irmãs. Mas não era uma nova moda, só foi um esquecimento, ela percebeu depois que ela chegou em casa. É claro que eu estou contando uma história para tentar ilustrar o que é um paradigma para os irmãos. O paradigma é tudo aquilo que nós copiamos, mas que às vezes nós o fazemos até de maneira involuntária. A escola dominical tem a palavra de Deus como seu conteúdo e principal disciplina, instrumento e fundamento. Porém, queridos irmãos, os métodos, a organização, a maneira de mantê-la, ela pode mudar, ela pode ser diferente. Não existe uma forma bíblica para administrá-la e para ministrar. Fica por conta da nossa criatividade, porque isso tem que ser adequado a tempos novos. O conteúdo permanece inalterável, permanece inabalável, permanece imutável. Porém, queridos irmãos, a atuação didática, metodológica e
de gestão, de administração, ela pode mudar. E ela deve mudar. Por quê? Porque um novo paradigma requer um novo funcionamento. Nós estamos agora diante de novos tempos. Novos tempos requerem novas posturas, porque eles trazem novos desafios. A escola dominical, então, nessa época, no meu modesto entendimento, eu apresento o marketing para a escola dominical como uma forma de gestão de escola. Ou seja, tem muitas pessoas que pensam que marketing significa simplesmente propagandear e vender. Não, a propaganda e a venda é um elemento no vasto universo do marketing. Marketing é um modelo de gestão, é uma atividade central das instituições modernas que visam, queridos irmãos, suprir necessidades de mercados-alvos. Então você precisa conhecer o seu mercado e oferecer um objeto que possa satisfazer as suas necessidades. A escola dominical, dentro deste paradigma, dentro desse momento, dessa conjuntura histórica, ela precisa ser um instrumento de capacitação, de crescimento para os crentes. Não pode ser visto simplesmente como uma reuniãozinha tradicional, domingueira, onde quem não gosta de Fórmula 1 ou Fórmula Indy ou Globo Rural, ou seja lá qual for o outro programa, frequentam. Aí eu não gosto dessas coisas, então eu vou para a escola. Não, irmãos, escola tem que ser algo que os crentes vejam como um tremendo prejuízo quando eles não a frequentam. Mas para isso, o que essa escola precisa ter? Ela precisa ter qualidade. Essa escola precisa ter professores qualificados, professores capacitados, habilitados, desejosos, professores que vibram pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento educacional dos seus alunos. Então, queridos, dentro desse panorama, a escola dominical é uma atividade primária da igreja, básica, que não pode jamais ser relegada a um plano terciário na casa de Deus, na agenda da igreja. Ela precisa ter o seu lugar de primazia, ela precisa ter o seu lugar de destaque. A escola dominical requer isso.